Saudações de paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro, o Senhor dos Exércitos, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Conforme proposta, estamos aqui desta feita trazendo um vídeo para discutirmos alguns pontos do Novo Testamento. Quero trazer a reflexão, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 a 17, que diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para quem ter vindo à morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Nesse texto, o que nós vemos é que o fato comum entre o Antigo e o Novo Testamento é que sempre vai haver a morte de uma vítima, em prol sempre do pecador que está sendo coberto por uma aliança. No Antigo Testamento, a aliança cobria a herança genética de Abraão, a herança biológica de Abraão. No Novo Testamento, essa morte, esse sacrifício cobre a herança espiritual de Abraão, quando Deus diz que nele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Logo, amados irmãos, um testamento ele é selado pela morte e só tem valor quando o testador morre. E aquele que selou o Novo Testamento, a figura principal, a biografia principal do Novo Testamento é a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez pelos nossos pecados. O sacrifício universal que atravessa o tempo e o espaço geográfico. O sacrifício de Cristo alcança os da Palestina até os confins da terra. No espaço geográfico não há limitação para o alcance desse sacrifício. No tempo, ele alcança desde Adão até a última pessoa que será beneficiada pela salvação, alcançada pela salvação na consumação dos séculos. Então, não há limite da ação do sacrifício de Cristo para o alcance de vidas, como acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento limitado, o Novo Testamento ele é abrangente. E o selo desse Novo Testamento, o sangue de Cristo é o Novo Testamento do seu sangue. Que Deus nos abençoe e de agora em diante vamos fazer algumas recapitulações concernente àquilo que nós já havíamos estudado nesse período. Recapitulando, são 27 livros contidos no Novo Testamento, organizados por classe e não cronologicamente. E quando dizemos isso, entendemos que os livros eles não estão numa ordem de anterioridade, estão divididos em classes. E o livro de Mateus, por exemplo, logo não é o primeiro evangelho a ser escrito nem entre os evangelhos e nem o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Testamento foi uma das cartas do apóstolo Paulo, e o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O que nós podemos afirmar é que Marcos foi o primeiro evangelho e João foi o último evangelho a ser escrito. Os evangelhos eles são também chamados livros biográficos ou livros dos Atos de Jesus Cristo. Também contém um livro histórico, que é chamado de Atos dos Apóstolos, também por alguns estudiosos, teólogos, são chamados também Atos do Espírito Santo. 21 cartas, sendo 13 delas paulinas e 3 pastorais. E um livro de Apocalipse, onde consta a revelação das últimas coisas. O conteúdo do Novo Testamento abrange o primeiro século. Se formos observar os episódios mais antigos registrados no Novo Testamento, é o nascimento de Cristo.
e logo após vem os registros da Igreja Apostólica, né? A igreja presidida por Pedro, a igreja da era de João, da era de Filipe, os grandes ícones de Estevão, né, o primeiro Marte, e dos outros apóstolos, inclusive aqueles que deixaram registros escritos, sendo que o último livro, o Apocalipse, está datado de 95 a 98 depois de Cristo. Ele cobre uma espécie de 100 anos de história. No entanto, há muitas lacunas, inclusive no livro de Atos, quando deixa de registrar muitos episódios dos que aconteceram após a prisão de Paulo à cidade de Roma. Os evangelhos foi escrito para toda a humanidade, anuncia as boas novas de Jesus Cristo e tem um teor majoritariamente histórico. E esse teor histórico é a história da vida de Cristo. Já as epístolas foram escritas para as igrejas e indivíduos, apresentam soluções de problemas ou respostas a dúvidas doutrinárias das primeiras comunidades cristãs e o seu teor é mais doutrinário. É nessas epístolas que nós vemos falando mais asseveradamente sobre o casamento, sobre a prostituição, sobre a Santa Ceia, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a vinda de Cristo, apesar de que esse conteúdo está permeado em todo o Novo Testamento. Desses evangelhos, dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos, que é Mateus, que foi escrito para os judeus, Marcos, escrito para os romanos, e Lucas para os gregos. E um é considerado místico, que é o Evangelho de João. São 3 os evangelhos sinóticos e um evangelho considerado místico. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos. Já o místico João, ele escreve para a igreja. Queremos deixar claro que as evidências desses destinatários estão no próprio conteúdo do livro. Mateus, por exemplo, quando ele escreve, primeiro ele traz a genealogia de Cristo, a partir de José, como geração de Abraão, geração de Davi, né, legítimo herdeiro do trono, e ele faz questão de registrar os ensinos, os atos e fatos de Jesus e vincular sempre a uma profecia messiânica do Antigo Testamento para comprovar aos judeus que Jesus, de fato, ele era o que havia sido prometido como rei e como Messias. Marcos, por sua vez, ele traz uma escrita bastante dinâmica, a sua forma, o seu método de escrever é dinâmico como eram dinâmicas as escritas daquela época romana, dos soldados romanos. E ele também tem um livro bastante sucinto e alguns até afirmam que esse poder de síntese que Marcos utiliza nos seus registros é exatamente porque os romanos não eram dados muito à leitura. Lucas abusa inclusive dos métodos filosóficos da época para descrever os fatos, é um grande investigador, um grande entrevistador, ele tenta colocar, inclusive ele deixa isso registrado, que ele tenta colocar, organizar os atos da vida de Cristo dentro daquele compêndio, e ele mesmo diz que escreveu esse tratado para Teófilo. Já João, ele foca muito mais no ensino de Cristo e na vida particular de Cristo e nos milagres que os outros deixaram de informar, de registrar. Observamos que no livro de João tem poucos milagres, mas os poucos milagres que tem, sentimos a ausência deles em Mateus, em Marcos, em Lucas. E João, quando ele vai finalizar o seu livro, ele diz que poderia falar muito mais, mas ele não caberia em livro se ele fosse contar tudo que ele lembrava acerca de Cristo. Então ele foi muito objetivo, trazendo aquilo que os outros não trouxeram, e isso fica evidenciado de fato que ele foi o último escritor e conhecia os outros evangelhos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Queremos também deixar bem claro que
O Evangelho de João é um evangelho que traz um pouco da simpatia que ele nutria pelo Mestre, do seu relacionamento, da sua intimidade que ele tinha e da sua capacidade de memorizar detalhes e trazer isso aos registros sagrados. A primeira carta que nós vamos estudar aqui é a carta de Romanos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa epístola contém em seu próprio conteúdo a reivindicação de ter sido escrita pelo próprio apóstolo. Na verdade, era uma característica de Paulo sempre se identificar no início de suas cartas, saudando os irmãos, e é muito parecida as introduções de todas as cartas do apóstolo, inclusive também as finalizações. Paulo ele deixa bem claro nos primeiros capítulos que essa carta ela foi escrita para um povo que ele tinha vontade de pregar, tinha desejo de anunciar as boas novas, mas ele não tinha deixado qualquer igreja implantada naquele lugar e que não era costume. Ele deixa bem claro isso no final do seu livro, desta carta, que não era costume dele estar escrevendo para igrejas que ele não havia implantado. Essa carta ela foi escrita entre 53 a 58 depois de Cristo e foi escrita para os cristãos romanos, não foi para toda a Roma, para os cristãos romanos. O propósito da epístola aos romanos é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta dos séculos: como pode um homem ser justificado para com Deus? Através desse compêndio de doutrinas que Paulo elenca na sua carta, ele traz um tratado de salvação, de justificação e que trouxe muitas conversões depois da sua morte, como Tomás de Aquino, como o próprio Martinho Lutero. Muitas pessoas foram alcançadas por Cristo através do conteúdo que Paulo deixou registrado aos romanos, por sinal, a única carta que ele escreve que está no cânon sagrado e que ele se destina a um povo que ele não tinha alcançado. Na carta aos Romanos, Paulo ele posiciona o homem como pecador e ele mostra que nesse estado que o homem se encontra, só a justificação dele só pode vir através da fé e através do sacrifício de Cristo. Ele também faz oposição aos judaizantes que atuavam em Roma e ele contraria aos conceitos que foram implantados de salvação através das obras, de formalidades e ritos religiosos. Ele mostra que a salvação é exclusivamente pela fé e ele enfatiza que o justo viverá pela fé, e isso é um escrito que não parte dele. Ele vai buscar isso lá no Antigo Testamento. Ele fala também sobre as dificuldades de natureza doutrinária, porque o povo estava abusando da liberdade cristã e pelo fato de conhecer a verdade e ser livre, estavam abusando, usando a liberdade para inclusive cometer idolatria, cometer práticas perniciosas. É lá no livro de Romanos que ele condena a união entre homem com homem, mulher com mulher, e inclusive a observância aos ritos do judaísmo, uma vez que Cristo nos libertou desses ritos. A carta que veremos agora é a carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta na Bíblia está registrada como a primeira carta, mas já foi discutido algumas vezes que Paulo, na própria carta, ele escreve que ele já tinha mandado uma carta anterior. Se é uma carta anterior a 1 Coríntios, certamente esta não foi a primeira carta escrita por ele para esse povo. A cidade de Corinto, ela era muito conhecida pela depravação, e a depravação a dissolução, a devassidão, e pela religiosidade também que levava mulheres a ser escravas até do sexo turístico. E Paulo ele escreve para essa carta porque a Igreja de Cristo está ali também e precisa ser diferente, precisa mostrar que é luz no meio daquelas trevas. Importante destacar também que essa cidade de Coríntios era uma cidade rica, uma cidade turística, uma cidade de solo fértil, uma cidade que tudo que se plantava se dava, mas tinha também
um templo de Afrodite, que era desse templo que saíam as maiores pecaminosidades, porque lá nesse templo existiam 1000 prostitutas sagradas que estavam à disposição para esse culto satânico, onde elas ofereciam seus próprios corpos como sacrifício para a prostituição, dizendo estar agradando aos deuses daquela cidade. Daí a importância de Paulo escrever essa primeira epístola. Ela foi escrita com o propósito de corrigir essas desordens que havia surgido na igreja de Corinto e para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã diferente daquele modelo social, daquele modelo comunitário de onde eles tinham saído. Eles foram tirados para fora, estavam morando em Corinto, conviviam em Corinto, mas não podiam compartilhar as mesmas obras. E para repreendê-los quanto aos abusos e disputas que surgiram na comunidade, também ele escreve com esse propósito e prega a humildade inspirada na cruz de Jesus e recomenda que eles exercitassem o amor. Paulo escreveu para os Coríntios quando ele estava em Éfeso, ele deixa isso registrado no seu capítulo 16, versículo 8, que de Éfeso ele escreve para Corinto. E a data mais ou menos cerca de 55 depois de Cristo. Os destinatários são esses cristãos de Corinto e o tema é a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. O crente não pode ter condutas distintas em locais distintos. Ele tem que ter a mesma conduta em todos os locais onde ele chega, porque ele é chamado para ser luz. Os temas tratados nessa carta é a purificação da igreja, o ministério exemplar dele, ele contraria as dissensões que estavam havendo naquela igreja, ele fala da responsabilidade dos pregadores, ele fala dos litígios entre os irmãos, a imoralidade, a santificação do matrimônio, das relações sexuais, ele condena a idolatria no culto, ele fala do exemplo de fidelidade de Israel, ele também traz uma tratativa sobre a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Ele fala sobre os dons espirituais, classificando os 9 dons. Ele fala sobre o amor, que é superior aos dons. Ele também fala um pouco sobre essa questão da ordem no culto. E, por fim, ele fala da ressurreição de Cristo. Então, Paulo ele traz uma doutrina, um conteúdo doutrinário para aquela igreja que até hoje é válido para as igrejas de Cristo na Terra. Não obstante a primeira carta de Coríntios tratar de conteúdos densos de doutrinas bíblicas, Paulo ainda escreve a segunda carta aos Coríntios, ainda da cidade de Éfeso, 2 anos aproximadamente depois, para esses cristãos que estavam ali em toda a região da Acaia. O tema desta carta era a glória através do sofrimento. O objetivo de ter escrito essa segunda carta era exatamente para tentar defender o seu apostolado, que estava sendo duramente atacado pelos judeus, adversários dele de ministério, que não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo naquela igreja. E entendamos qual era o motivo exatamente dessa não aceitação. Paulo era considerado por alguns cristãos da época como um assassino por ter consentido com a morte de muitos cristãos. E dentre esses cristãos que estavam vivos, tinham como parentes vítimas das atrocidades de Paulo, pai, mãe, irmão, parente próximo. Então, pela igreja, alguns da igreja não ouvia com bons olhos em função desses consentimentos e não acreditavam na sua conversão. Já os judeus, os que eram considerados fariseus, tinham ele como um traidor. Então, tanto de um lado quanto do outro, ou da igreja ou do farisaísmo, Paulo não era bem visto por alguns. E por conta disso, eles atacavam essa autoridade apostólica de Paulo, e nessa carta que ele faz apologese ao seu chamado. Ele diz que ele não foi chamado pelos homens como apóstolo, ele foi chamado por Deus. Contudo, ele escreveu para encorajar a maioria da igreja que era fiel,
né, que gostava do trabalho dele, admirava o trabalho dele, escreveu também para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo e a enfraquecer a sua autoridade, seu apostolado e distorcer a sua mensagem. Escreveu também para repreender a minoria da igreja influenciada por seus oponentes, que não acatavam sua autoridade e correção. Quando ele escrevia algo tentando instruir, corrigir, elucidar dúvidas, essas pessoas depreciavam, né, aquilo que ele ensinava. De todas as epístolas de Paulo, 2 Coríntios é a mais pessoal. Ele trata mais de uma defesa do seu ministério, do seu apostolado, das suas verdades, né, que não era exclusivamente dele. Ele estava defendendo as verdades do Evangelho de Cristo. É uma revelação do seu coração, de seus sentimentos mais íntimos e de seus sentimentos mais profundos. Certamente Paulo não estava tão confortável em estar tendo que defender o seu apostolado ou o seu ministério. Ele preferia, em muitas cartas nós vemos ele citar que ele preferia a cruz de Cristo, ele preferia ser considerado um pecador, né, o principal dentre eles, que ele não gostaria de estar se justificando, mas nessa carta de 2 Coríntios, Paulo acaba tentando trazer algumas justificativas para comprovar sua conversão e o seu chamado ministerial. Apesar da sua história, o seu passado, ele estava dizendo que nada talvez apagasse o passado dele, mas ele estava sendo o verdadeiro apóstolo chamado por Cristo e por aquele que convocou os outros apóstolos remanescentes da igreja. Fazem parte dos temas desta segunda carta aos Coríntios o perdão para o pecador, a esperança do crente, exortação à santidade, o estímulo à coleta para os cristãos, a defesa da autoridade apostólica, os sofrimentos dele por amor ao Evangelho, o espinho na carne e o interesse de Paulo pelos coríntios. A igreja da Galácia, ela está localizada na Ásia Menor. Paulo passou por essa igreja, ele fundou essa igreja na primeira viagem missionária, entre os anos 45 a 48 depois de Cristo. E ela foi visitada por ele depois, tanto na segunda quanto na terceira viagem. São registros que nós encontramos nas Sagradas Escrituras sobre a passagem de Paulo nessa localidade. Essa igreja estava com a sua fé ameaçada pelos opositores de Paulo que queriam impor os ritos judaicos no cristianismo. Lembremos que não foi só em Corinto que os opositores de Paulo foram tentar desfazer o seu trabalho, desconstruir aquilo que ele havia construído. Por onde o apóstolo passava, haviam pessoas que se levantavam, né, se opunham às doutrinas que ele ensinava, o evangelho que ele pregava e a sua autoridade como um apóstolo. Ele prova que é o autor escrito em Gálatas 6:11, a comprovação está lá, que ele é o autor dessa carta. A Galácia, na verdade, hoje, ela não existe mais com o nome dessa região. Ela hoje foi anexada ao país da Turquia, mas os gálios, que eram os povos daquela região, hoje vivem na França. E a Turquia hoje é considerada um dos países mais islâmicos que existe. Cerca de 98, 99% de muçulmano, até a última estatística, era um número exorbitante de pessoas islâmicas e cristianismo praticamente invisível naquele lugar. A carta foi escrita por volta de 57 depois de Cristo. E o local de onde foi escrito foi exatamente da terceira viagem missionária que Paulo fez quando estava em Éfeso, Macedônia ou Corinto. Existem dúvidas acerca da exatidão da localidade onde ele se encontrava. Ou estava em Éfeso, ou estava na Macedônia, ou estava em Corinto. Há um versículo-chave em Gálatas que nos chama a atenção, que está escrito em Gálatas 2:20, que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma carta apelidada de Declaração de Independência Cristã
e ao mesmo tempo uma missiva que nos mostra nossa completa dependência de Deus. Apesar de termos uma liberdade, não usamos dessa liberdade para pecar. Nós somos dependentes de Deus, somos livres do pecado, mas não livres do serviço a Deus. E quando falamos também na liberdade, estamos livres do pecado, devemos também acrescentar que estamos livres de cumprir também os ritos da lei de Moisés. Cristo morreu por nós, e se nós observarmos literalmente os ritos da lei de Moisés como objetivo de salvação, logo estamos anulando o sacrifício de Cristo. Então nós também estamos livres do pecado e livres do cumprimento dos ritos e dos formalismos e do legalismo da lei de Moisés. E por que é que Paulo traz esse conteúdo para essa igreja? Exatamente porque os seus opositores entravam na igreja acreditando que haveria uma aceitação. Eles impunham os costumes dos ritos, do formalismo, do legalismo da lei mosaica aos cristãos, e esses cristãos eles acabaram informando isso a Paulo. Aí Paulo trouxe esse arrazoado exatamente para informar que agora nós estamos livres porque Cristo, com a verdade com que Cristo nos libertou, que não devemos nos impor nem à lei judaica e nem ao misticismo vindo do paganismo. Ressalte-se que em Atos está registrado um concílio em que foi saneada uma polêmica que existia entre os cristãos gentios e os cristãos judeus, onde os judaizantes queriam impor um cristianismo eivado de legalismo. E quando houve aquele concílio, o que saiu de lá como resultado foi que a igreja, os gentios, deveriam se abster da prostituição, da comida sacrificada, mas não estavam mais obrigados a cumprir todo o formalismo da lei de Moisés. Mesmo assim, isso sendo noticiado, mesmo sendo informado, e sendo esta a base da pregação do evangelho entre os gentios, os judaizantes saíam minando os campos onde eram pregados o evangelho e contrariando o que foi decidido nesse concílio. É por isso que Paulo evidencia na sua carta, ou nesta carta especificamente, as palavras justificação, santificação, não pelas obras da lei, mas sim pela fé. E Paulo convida-nos a desvencilharmos-nos dos ritos e tradições antigas para vivermos a liberdade em Cristo, mas sem dar ocasião à carne, conforme ele dizia, porque nós estamos crucificados com Cristo. Não é uma liberdade para pecar. Nós somos livres do pecado, mas crucificados com Cristo. Estamos presos à cruz de Cristo, logo não temos essa liberdade para cometer pecados. Nesta carta, Paulo faz uma defesa também do seu apostolado, uma vez que ele estava sendo duramente atacado, e ele traz algo interessante, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, que foi recebido por ele por revelação. Paulo não foi uma testemunha ocular de Jesus. Paulo não andou com Jesus. Os outros apóstolos poderiam testemunhar do que viram e ouviram. Paulo, ele teve a revelação espiritual de Jesus naquilo que concernia, e fazia parte do plano de Deus salvá-lo para complementar a obra do evangelho da igreja primitiva. Ele também faz uma exposição entre a lei e a graça. Ele faz também uma análise do sistema da graça divina que não permite licença para o pecado, como nós já falamos. Ele diz que a lei de Moisés teve a função apenas intermediária, apenas de educadora, apenas para mostrar e ensinar o que era que desagradava a Deus, mas que a lei do Espírito de vida é quem nos livra da lei do pecado e da morte, porque a lei só faz apontar, mas ela não traz uma solução dentro dela. Ela, inclusive, a lei sentencia ao pecado, porque a letra mata, sentencia ao pecado. Mas se alguém quiser estar livre do pecado, tem que cumprir um ritual. Qual é o ritual?
matar um animal, oferecer um animal em sacrifício, um touro, um novilho, um bode, uma ovelha, contanto que deveria ter esse sacrifício, esse ritual, mas isso era externo à lei. E se o pecado cometido não tivesse um ritual compatível, era a própria pessoa que é o próprio pecador que virava vítima da sentença de morte, como era no caso daquele que era pego no próprio ato de adultério, mas a lei do espírito de vida é que nos livra dessa lei do pecado e da morte, a lei que só aponta o pecado e diz que alguém tem que morrer, ou uma vítima animal, ou a vítima será o próprio pecador. E mesmo assim, com a liberdade que temos em Cristo, Paulo reforça, enfatiza, reverbera que a graça não dá direito ao crente a cometer pecados. Ele registra também que os herdeiros de Deus são seus filhos, não necessariamente aqueles que estão ligados à etnia de Abraão, mas todos aqueles que aceitam o Filho de Deus como seu Salvador. Fala também sobre o princípio da colheita e da semeadura, que é uma lei universal e absoluta, que nós não nos podemos libertar dessa lei, nem mesmo mediante a fé em Cristo, pois apesar do pecado não mais nos ser imputado, e a despeito do fato que a vida eterna nos é garantida em Cristo, mas o homem peca e ele vai colher as consequências do seu pecado. O pecado que foi cometido lá no tempo da ignorância, o homem vai assumir as consequências desse pecado, mesmo tendo ele sido perdoado. Um filho fora do casamento que constitui esse pecado não vai deixar de ser um encargo, uma responsabilidade sobre o pai, mesmo que ele reconheça que ele tenha feito algo errado e tenha pedido o perdão de Deus. Deus o perdoa, mas a responsabilidade ele traz sobre os seus ombros. Prosseguindo, entramos agora na igreja de Éfeso. Ela também está localizada na Ásia Menor. Diferentemente da Galácia, Paulo teve acesso a esta região por volta do ano 52 depois de Cristo, não na sua primeira viagem como aconteceu com os Gálatas, mas essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária. E desta feita ele tinha um compromisso de ir a Jerusalém. E aí ele deixou naquela região para dar continuidade ao trabalho de discipulado, de integração daquele povo, deixou sob os cuidados de Priscila e Áquila, que acabaram conhecendo Apolo, que era um judeu de Alexandria. Alexandria, para quem não sabe, ficava na região egípcia. E esse casal anunciou, Priscila e Áquila, anunciou o evangelho e corrigiu alguns pontos doutrinários que Apolo ainda tinha, inclusive sobre a questão do batismo, como está lá registrado no livro de Atos, capítulo 18. Existem questionamentos sobre a teoria dessa carta atribuída a Paulo, mas não existe nenhuma evidência que prove que não foi, muito pelo contrário, todas as evidências provam que foi Paulo o escritor desta carta, e os questionamentos são infundados porque eles alegam que o vocabulário é diferente das demais cartas, ou utilizado por Paulo nas demais cartas, e o destinatário Éfeso também, porque Paulo não poderia escrever para Éfeso se Paulo escreveu para Roma, que ele não fundou. Então não se sustentam essas evidências que tentam negar a autenticidade da carta de Paulo como escritor dessa carta. Atualmente é um território também que está anexado à teoria. A Éfeso hoje não existe mais esse país, faz parte da região da Turquia. Na época era uma cidade muito próspera, era uma rota comercial importante da Ásia e possuía terminal marítimo, teatro, e era devota da deusa Diana e peregrinada também para o turismo religioso e sexual. Diga-se de passagem, essa cidade, como a de Corinto, elas tinham esse atrativo, né, para o turismo sexual e religioso. Os deuses se alegravam, né, eles cultuavam esses deuses com a prostituição. A carta foi escrita por volta de 59 a 62 depois de Cristo.
E o local de onde foi escrito. Paulo escreveu durante seu encarceramento em Roma, e quem levou essa carta, o portador dessa carta até os Efésios, foi Tíquico. O versículo-chave desta carta é: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta carta possui uma profundidade muito grande e a doutrina ela é sublime. O tratamento que Paulo dá a ela considera-na como a epístola do terceiro céu, porque ele se eleva das profundezas da ruína até as alturas da redenção. Ele mostra o pecador, depois ele diz que é pela graça que o pecador é salvo. Depois ele fala que ele subiu, Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E isso de Paulo o faz questionável em função da profundidade com qual ele trata esse tema, que não é tratado em nenhuma das suas epístolas. Em Efésios, ele mostra que Cristo Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Ele mostra, ele revela Jesus como Deus, Jesus com natureza divina, Jesus como Filho de Deus. E ele também fala da criação inteira que está relacionada a Cristo. A criação existe hoje porque Cristo estava envolvido nela. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa por volta de 51 depois de Cristo. Isso ele fez na sua segunda viagem. Era a igreja mais pura do Novo Testamento. E Lídia e o carcereiro foram os principais convertidos desta igreja, e por 2 vezes o apóstolo visitou aquela povoação. Lembre-se que quando Paulo desce para Filipos, ele, por uma revelação, ele queria ir para um determinado local, e o Espírito lhe convenceu a passar a Macedônia para ajudar. E lá ele alcançou o carcereiro, como também Lídia, uma das pessoas que naquela época colaborou muito com seu ministério. O autor é Paulo, ninguém questiona. Filipos ficava localizada na cidade na antiga província de Macedônia, ao lado da Grécia. Não é hoje mais do que ruínas, e seu antigo porto, Neápolis, hoje é conhecido como Kavala. Existe, está lá, mas hoje Filipos é mais uma ruína. A carta foi escrita por volta de 61 a 63 depois de Cristo. Estava muito próximo aqui de Paulo partir, porque Paulo morreu nos idos de 67, 68, né? E aqui ele já escreve por volta de 61 a 63 depois de Cristo. Foi escrito no seu encarceramento também em Roma, cerca de 10 anos depois da fundação da igreja, entre 3 ou 4 anos depois de sua última visita. Então, Paulo escreve, a igreja já tinha cerca de 10 anos de existência quando ele escreve essa carta, e a última vez que ele teria visitado essa igreja já duraria cerca de 3 ou 4 anos. O versículo-chave dessa carta, ele diz o seguinte para os filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele parece já estar se despedindo. Ele já demonstra que ele teria algum ganho quando morresse, mas se continuasse vivo, ele ia continuar pregando a palavra. Mas já estava encarcerado, e talvez o sentimento do apóstolo tenha sido por esse encarceramento, e ele já sabia que já estava muito próximo da sua partida. A igreja de Colossenses foi fundada por Epáfras. Epáfras era um companheiro de Paulo, e durante a terceira viagem missionária, enquanto Paulo estava em Éfeso, por volta do ano 55 depois de Cristo, está escrito em Atos 16, Paulo envia Epáfras até Colossenses. Por isso que Paulo se sentia como parte dessa igreja, porque apesar de não ter sido fundada por ele, mas foi por um companheiro dele de viagem. E destacam-se nessa igreja, além de Epáfras, também o ministro Arquipo, que está lá em Colossenses 4,17, e Filemão 2, e o membro ativo dessa igreja, que era Onésimo, está lá em Colossenses 4,9.
O autor também dessa carta é o apóstolo Paulo, inquestionavelmente. Essa cidade de Colossos, ela ficava na antiga Frígia, que também é a atual Turquia. Ou seja, essa região da Galácia, Éfeso, Colossos, Filipos, isso encontram-se inserida na região turca, né, que hoje é dominada pelos muçulmanos, e foi durante muito tempo a rota comercial mais importante para Éfeso, sendo substituída por Laodiceia. A carta foi escrita entre 59 e 62 depois de Cristo, logo foi antes da carta de Filipenses, e foi escrita durante o encarceramento também em Roma, que foram os portadores Tíquico e Onésimo, e Epáfras também estava preso com Paulo nessa época. Lembremos que Paulo ele deixa um texto registrado que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava, né? Que isso que era importante. Os irmãos observam quantas obras, quantos registros foram deixados por Paulo no momento do seu encarceramento. Percebam que Deus tinha um propósito nesse encarceramento de Paulo. Parece que Deus dizia assim: olha, eu quero que você agora produza, registre as minhas revelações, porque vão instruir as igrejas por onde você passou, mas vai ficar também para a posteridade, vai ficar para a igreja do século XX, século XXI, e nós estamos tendo acesso a esse conteúdo. É claro, amados, que nem todas as cartas de Paulo foram encontradas e estão no cânon sagrado. Podemos citar Corinto, em 1 Coríntios ele fala que já tinha escrito uma carta falando sobre determinado assunto para aquela igreja. Se ele já tinha escrito uma carta antes de 1 Coríntios, logo não são duas cartas, são três cartas, pelo menos. E quando ele escreve também para a igreja de Colossenses, ele fala também que escreveu uma outra carta para Laodiceia, e essa carta nunca se encontrou, nunca veio ao cânon sagrado. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses exatamente para introduzir alguns conceitos doutrinários, contradizendo o que foi ensinado erroneamente. Apareceu um certo mestre que propagou um sistema doutrinário que era uma mistura de legalismo judaico com filosofia pagã, aquela questão de misticismo que estavam surgindo dentro da igreja. E isso era acabava virando um culto, se transformando, melhor dizendo, em um culto pagão no sistema conhecido depois do tempo de Paulo, como o gnosticismo, que constituía o maior perigo para a fé da igreja. Os gnósticos se vangloriavam de possuírem sabedoria muito mais profunda do que aquela revelada nas Sagradas Escrituras. Era uma sabedoria que era propriedade de alguns favorecidos, que eram exatamente os gnósticos, que vem da palavra grega que significa conhecimento. E por conta disso eles entravam com misticismo, com filosofias vãs, com misturas pagãs. E eles pensavam que a matéria em si fosse essencialmente má. Razão porque um Deus santo jamais poderia ter criado, por exemplo, o ser humano. O ser humano é ruim e não presta na visão, não prestava na visão deles, era mal, e Deus jamais, como santo, poderia ter criado o ser humano. E que se o ser humano existia, foi porque os anjos, diziam eles, que tinham criado essa matéria tão ruim, porque Deus jamais criaria o ser humano ruim do jeito que ele era. Um Deus puro não tinha comunicação direta com um pecador, logo anulava também o ofício do profeta, né? Deus não fala diretamente com o homem, então Deus jamais falaria através dos profetas, mas ele se comunicava por meio de uma cadeia de anjos, ele falava com os anjos vinham e transmitia a mensagem. Então, os gnósticos tinham uma doutrina que Paulo precisava intervir para não contaminar a fé cristã daquela igreja que foi instalada ali naquele lugar a alto preço.